ali no conjunto das crianças, e eu fico muito feliz por vê-los nessa noite aqui. Eu vou me adorando ao Senhor, não para me ver ou ouvir eu falar porque quem sou eu, mas para ouvir ao Senhor, porque Jesus, Ele está nesse lugar. Se você vê, se servir a voz do Senhor, com certeza você já ouviu a voz dele. Não espereis a palavra para ouvir a voz do Senhor, irmãos. Não vos iludis e nem vos enganeis. Jesus, o Espírito Santo, Ele não só começa a falar quando a palavra se inicia, isso é um equívoco, mas a partir do momento que você se ajoelha neste lugar sagrado, neste recinto sagrado, e a partir do momento em que o seu coração está inclinado ao Espírito Santo do Senhor, pode ter a certeza, você já começa a ouvir a voz dele. E nessa noite, já há muitos minutos, já há mais de uma hora, eu estou ouvindo a doce voz do Espírito Santo falando neste lugar. E eu fico muito feliz por a presença dele ainda ser real neste lugar. Muitos anos se passaram, muitas décadas se passaram, esta igreja viu e continuará vendo muitas coisas, mas o mesmo Espírito que fundou esta igreja, ele ainda continua a operar neste lugar. E nessa noite não será diferente. O Espírito Santo está aqui. Pois bem, no livro de Atos dos Apóstolos, todos quantos trouxeram o manual sagrado, todos quantos trouxeram a sua Bíblia, não me refiro a smartphones, celulares, nada contra, mas por favor, se você estiver trazendo a Bíblia física, a poderosa palavra do Senhor, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Estaremos vendo a passagem muito conhecida, extremamente fácil. Qualquer pessoa em algum momento já leu e já ouviu essa passagem. Livro de Atos dos Apóstolos e o capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor, que continua a falar com a sua igreja, que continua a se manifestar no meio da sua igreja. Glorificado seja o nome do Senhor, que continua a usar as crianças, que continua a usar os jovens, que continua a usar as senhoras. Glorificado seja o nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E nós iremos ver a partir do primeiro versículo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Todos acharam? Amém, irmãos? Este é conhecido, mas é extremamente profundo. Diz a palavra do Senhor, está escrito: cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos, e médios, e lamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto da Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos nas nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Versículo de número 3. E outros, zombando, diziam: estão cheios de nojo. Aleluia. Se os irmãos puderem, permaneçam com a sua Bíblia aberta. Não fecheis como é de costume na grande maioria dos irmãos fechar. Fiquem com a Bíblia aberta. Nós temos alguns minutos o suficiente para nós passearmos
pessoa se manifesta quando há mover, quando há barulho, mas o Espírito Santo ele também fala no silêncio. Há uma passagem extremamente intrigante que me chama muita atenção no livro de 1 Reis, em que a Bíblia vai dizer que Elias ele está escondido em uma caverna. Os irmãos conhecem a história também, eu espero que conheçam. A Bíblia diz que Elias está escondido em uma caverna, fugindo de Jezabel e Acabe, com medo, angustiado, num estado meio que depressivo, a Bíblia vai dizer e expressar. Então a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele chega a Elias e diz: Elias, o que é que você está fazendo aqui, meu filho? E ele diz: Senhor, tenho sido extremo zeloso para contigo, mataram todos os teus profetas, Jesus, e subestou eu agora. Então a Bíblia diz que passa um vento muito forte, veemente e impetuoso, como em Atos 2. Mas a Bíblia diz claramente: porém o Senhor não estava naquele vento. Então se passa algum determinado tempo, a Bíblia não diz quanto tempo, não sei se minutos, horas, mas a Bíblia diz que passa algum tempo. E a Bíblia diz que novamente agora foi um terremoto, irmãos. E a Bíblia diz que esse terremoto ele fende as pedras, ele estremece o alicerce daquele monte que ele se escondia, ele estremece todo aquele local, como também acontece em Atos, quando a igreja olha e o local se treme. Mas a Bíblia diz que o Senhor também não estava no terremoto. Então vem aí fogo. E eu conjecturei em minha mente Elias: agora sim, agora o Senhor vem, porque o fogo é a simbologia do Espírito Santo. O fogo simboliza a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. Mas porém a Bíblia diz que o Espírito Santo também não estava no fogo. Então por último, a Bíblia diz que tem uma voz mansa e delicada, tão delicada como este culto desta noite, tão manso quanto este culto desta noite, tudo muito tranquilo, tudo muito calmo. Mas irmão, não vos enganeis, não vos esquecemos do que Jesus disse, porque quando tudo estiver calmo, então virá o fim. Aleluia. O Espírito Santo ele está presente neste lugar. E há quem se equivoque, irmão, e há quem se engane e diga que o personagem principal de Atos dos Apóstolos é o apóstolo Paulo. Há quem diga, há quem tenha a ousadia e a audácia de subir no tribunal sagrado e dizer: o personagem principal de Atos dos Apóstolos é o apóstolo Paulo, pois ninguém pregou tanto como ele, ninguém fundou tantas igrejas como ele, ninguém foi usado de uma forma tão extraordinária como o apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer em Atos 19, capítulo de número 10, ou se não me engano, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, irmãos, coisas incríveis, coisas que nós nunca vimos e talvez não veremos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia. Mas porém Paulo não era o personagem principal de Atos dos Apóstolos. Há quem se engane e diga que é o apóstolo Pedro, o líder da igreja primitiva, aquele a quem Jesus disse: olha só, Pedro, tu me amas, Pedro. E a história bem conhecida: eu te amo, Senhor, tu me amas, eu te amo, tu me amas, eu te amo. Fica ali aquela coisa, Pedro fica angustiado, mas no final do sonho pega uma palavra muito forte. Olhando, a Bíblia diz que, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele olha dentro dos olhos de Pedro com um olhar muito profundo, e é profundo como se diz que Jesus olha dentro do olhar de uma pessoa. Ele olha com um olhar profundo e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas, porque eu estou indo para o Pai, mas eu vou te deixar aqui como líder da igreja. Apacenta eles, cuida deles como eu cuidei. Então há quem diga que Pedro é o personagem principal de Atos dos Apóstolos, mas nessa noite eu vou dizer em nome de Jesus que também não é Pedro, irmãos. Há quem diga que era Estevão, um cheio de fé, sabedoria. A Bíblia diz que grandes milagres e sinais se faziam pela vida do ministério de Estevão, mas Estevão também não é o personagem principal de Atos dos Apóstolos. E o que se falar de Atos, capítulo de número 8, quando a Bíblia vai dizer que Filipe, irmãos, em Samaria, a igreja sendo perseguida, a igreja sendo atribulada, muitos cristãos sendo mortos, muitos cristãos sendo perseguidos, muitos cristãos sendo destruídos, tirados de sua casa, tirados à força. O próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, estava fazendo aquilo. E a Bíblia diz que enquanto a igreja estava sendo perseguida, o que é que Filipe estava fazendo? Estava em Samaria, pregando a Jesus, falando de Jesus, dizendo que o Cristo havia vindo, ele havia morrido, ressuscitado, e estava ali no meio deles. Então há quem diga que Filipe é o personagem principal de Atos dos Apóstolos. E eu não sei se os irmãos estavam se enganando com essa ideia, ideologia,
do apóstolo Pedro, o mesmo Espírito que esteve sobre a vida dos diáconos Estevão e Filipe, ele está nessa noite nesse lugar. E se você veio sensível à voz dele, você já pode ouvir. Se você veio sensível à voz do Espírito Santo, neste momento na tua carne mortal, pecaminosa, ela pode sentir a presença do Senhor. Porque pelo menos eu, desde o início deste culto, irmãos, desde o momento em que eu dobrei os meus joelhos nesta casa sagrada, neste recinto sagrado, o meu corpo pode sentir e continua incessantemente sentindo a presença do Senhor. E nessa noite eu vi uma autoridade do Senhor Jesus dizer que aqueles que não estiverem sentindo a presença do Espírito Santo todos os dias não vão sobreviver. Eu não tenho audácia ao usar de dizer que Jesus vai vir. Há muitos pregadores que já estão querendo prever quando Jesus vai vir. Há quem diga que Jesus não vai demorar 10 anos, 15 anos. A Bíblia não nos dá autoridade para dizer isso, irmãos. Mas uma coisa é certa: se Jesus demorar mais um pouquinho de tempo para ele vir, não vai ficar muito crente não, pastor. E um dia, em oração e intimidade com o Senhor, eu conversando com o Senhor, falando com o Senhor ministrava no meu coração e dizia: meu filho, eu ainda vou muito mais profundo. Aqueles que não tiverem intimidade comigo, se o meu filho demorar mais um pouquinho, não vai conseguir sobreviver. Está tendo um período de aflição sobre este mundo, irmãos. Na verdade, ela já chegou, mas porém a palavra do Senhor diz que ela vai se intensificar. As lutas, irmãos, não vos enganem, só vai piorar, irmãos. Estarei enganando os irmãos se eu subisse nessa tribuna e dizer que as coisas vão melhorar. Não vão piorar. Mas o bom é que Jesus, ele diz: paz seja convosco. Nesta noite eu quero ver uma autoridade de nome de Jesus, é isso: paz seja convosco. Jesus, ele repete essa frase 3 vezes no capítulo 20 de João, quando os discípulos estavam aflitos. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 20 de João, o Evangelho não as cartas. Você vai ver que os discípulos estavam com medo, atemorizados, irmãos, angustiados. A Bíblia diz que eles trancaram as portas, eles se esconderam em suas casas, irmãos, estavam com medo, amedrontados. Então acontece aquilo que eu recitei no início de minha ministração. Jesus, ele chega, ele aparece no meio deles, eles tudo angustiado, aflito. Talvez como alguns nessa noite estejam, não sei, como nosso irmão Felipe já falou. E Jesus, ele libera essa palavra e diz: meus filhos, paz seja convosco. Nessa noite eu quero dizer que não importa a angústia ou as tribulações que tem te atribulado, meu filho. Não importa aquilo que tem angustiado ao teu coração. Não importa as enfermidades que tem te preocupado. Não importa as contas, as dívidas, meu querido. Não importa aquilo que tem tentado tirar a tua paz. Nesta noite, o que a palavra do Senhor libera sobre a sua igreja é paz seja convosco. Receba em nome de Jesus. Paz seja convosco. O mundo pode estar em aflição, irmãos. O mundo pode estar angustiado, mas no meio da sua igreja, a paz. Em meio à guerra, a paz. Em meio às lutas, a paz. Em meio às aflições, a paz.
Senhor, Ele tem que ser glorificado. E pelo menos eu vou glorificar o nome do Senhor. Mas também glorificado seja o nome de Jesus, que desceu na sua glória. Ai, Ele não era um anjo, não era um querubim, não era um serafim. Jesus, Ele é e é o próprio Deus. E a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo de número 2, que Ele deixa a sua eternidade, Ele deixa o seu trono, Ele deixa a sua majestade, Ele deixa os seus santos anjos, Ele abandona tudo e todas as coisas do céu, e Ele diz: Pai, eu abandono de tudo isso, mas eu desço na terra e eu salvo a humanidade. Glorificado seja o nome de Jesus nessa noite, exaltado seja o nome de Jesus nessa noite, que desceu na terra, nasceu, cresceu, teve um ministério mais poderoso que este mundo já conheceu e vai conhecer. Este mundo nunca, pastor, conhecerá o ministério como o de Jesus. Nunca vai ouvir falar de alguém que ressuscitou um outro de 4 dias. Nunca ninguém verá alguém que disse: águas se param e elas se pararam. Nunca haverá ninguém que caminhe sobre as águas. Mas ainda que alguém consiga fazer isso, ninguém poderá bater em seus peitos e dizer: eu sou o que sou. Então glorificado seja o nome de Jesus nessa noite, que abriu mão de tudo que era e desceu nessa terra e se fez carne e habitou em nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de glória, cheio de poder, e a sua glória, ela está nessa noite, nesse lugar. Glorificado seja o nome de Jesus, que morreu, mas também ressuscitou. E se você um dia tiver o privilégio de Israel, você pode ir lá no túmulo de Jesus, que vai estar lá uma frase muito conhecida escrita: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E se os irmãos gostam de estudar, e eu gosto, vocês vão ver que os judeus, eles frequentam constantemente o túmulo de Davi, um homem muito notório, muito notável segundo o coração de Deus. Mas se você for lá no túmulo de Davi, vai estar lá já Ezequiel, o rei Davi, mas ele está aqui, está morto esperando Jesus. Já Ezequiel, o túmulo de Salomão, está morto, morreu, não ressuscitou. Não importa quantos homens lindos e que tiveram um ministério grandioso, todos morreram e estão esperando Jesus. Mas ele não, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o nosso Jesus, ele está vivo, e é por isso que é bom falar dele. Então glorificado seja o nome de Jesus. Mas nessa noite também glorificado seja o nome do Espírito Santo. Que pela primeira vez, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito coesa, porque o Espírito Santo dele já existia no Antigo Testamento, sim, porém todos aqui conhecem bem a história. O Espírito Santo não vinha e habitava na pessoa, ele apenas vinha e depois saía, ele vinha e saía. Não havia liberdade o suficiente para o Espírito Santo habitar em uma pessoa, com algumas exceções, né, irmãos? Dos profetas, dos reis, dos patriarcas, que tinham intimidade à parte, mas o Espírito Santo não vinha e habitava uma pessoa. Então vem Jesus e faz o sacrifício, e faz tudo que veio, e ele faz uma das promessas mais bonitas, que ele faz a igreja primitiva. Se você for no livro, no capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Jesus, ele se apresenta aos discípulos, e o evangelista Lucas, ou o doutor Lucas, ele fala muito claramente: Jesus, pelo espaço de 40 dias, ele prova e ele comprova por provas infalíveis que ele havia ressuscitado. Ele não deixou dúvida, irmão, que ele ressuscitou e estava subindo para o céu. Não havia dúvida, não havia incerteza no coração do discípulo. Jesus havia ressuscitado e estava subindo para o céu. Então, diante daquele momento, quando os discípulos têm aquele momento de comunhão, aquele momento de privilégio, vamos nos colocar no lugar dos discípulos. Os discípulos tiveram 40 dias com Jesus. Só que agora eles estão com Cristo ressurreto, irmãos. O Jesus ressurreto, ele é um pouco diferente do anterior.
tiveram o privilégio de falar com Jesus, e a Bíblia vai fazer questão. A primeira pergunta que eles fazem, irmão, uma pergunta tosca, totalmente sem sentido. Eu não vi nem isso nenhum. Estavam com o privilégio de ter um Jesus a qual poderia dar grandes revelações a ele. Estavam dando ordenanças a ele. Porque a Bíblia diz que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele dá ordenança aos seus discípulos. Então os discípulos ali diante daquelas ordens dizem: Senhor, é agora, Jesus, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Jesus, é agora que o Senhor vai transformar o poder dos romanos. É agora que o Senhor vai dizer um basta, vai dizer um chega, vai chegar lá, chutar, vai dizer: já está bom. Agora quem vai mandar agora aqui sou eu. É agora, Jesus, que o Senhor vai fazer isso. Aí o que é que Jesus responde, né, irmãos? Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Há quem está confundindo o poder do Espírito Santo, irmãos. Há quem está pensando que o poder do Espírito Santo é para promover pessoas. O Espírito Santo não veio nessa terra para promover ninguém. O Espírito Santo não veio para dar status a ninguém. O Espírito Santo não veio para tornar ninguém grande, porque esse não é o objetivo dele. O objetivo é que ele cresça e nós diminuímos. Esse é o nosso objetivo como igreja do Senhor. Esse é o nosso objetivo como igreja do Senhor. Jamais tenhamos o objetivo de crescer. Quando falo isso, me refiro ao campo espiritual, ao campo ao qual não pertence essa terra. Eu estou me referindo a você passar em um curso público, a crescer financeiramente nessa terra, não. Esquece isso, filho. Não vim para falar disso nessa noite. Estou falando acerca de chamar. Estou falando
estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós nessa noite estamos, em um só propósito, em uma só fé, em uma só comunhão, em uma só oração, em uma só oração. O nosso objetivo é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo, o Espírito é o caminho, nós é o mesmo. Não há diferença, nós temos diferenças, mas o propósito deve ser o mesmo, e o sentimento em nossos corações deve ser o mesmo. Então a Bíblia vai dizer, aleluia, que no dia de Pentecostes, toda a igreja primitiva, aproximadamente 120 pessoas, aproximadamente, estavam reunidos no mesmo lugar. E foi de repente, irmãos, porque Deus, ele tem essa forma peculiar de agir, de repente. Deus, ele tem uma forma extraordinária de nos surpreender. Eu não sei os irmãos, mas pelo menos eu quase todos os dias sou surpreendido por Deus. Quase todos os dias, irmãos. Quase todos os dias. Quase todos os dias. E ultimamente tem sido muito. Como Deus tem me surpreendido, como Ele tem chamado a minha atenção. E nessa noite é isso que eu vamos falar. Que o Espírito Santo, Ele possa ter mais liberdade para surpreender você, irmãos. Porque Deus, Ele age repentinamente. Ele não pode ser controlado. Ele não pode ser maquiado. Ninguém controla Deus, irmãos. Ninguém pode chegar em Deus e dizer: Senhor, faça isso, ou Senhor, faça aquilo, Senhor, age ali, ou age acolá. Há quem esteja por aí pregando que Deus faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz. De fato Ele faz, mas não faz somente como nós pedimos. Mas nessa noite eu não vou pregar somente o Deus que faz, mas o Deus que age repentinamente. Ou seja, quando Ele bem quer, na hora que Ele bem quer, na hora que Ele achar coeso, e de repente veio do céu. Prestem atenção, irmãos. Veio de onde? Do céu. Por isso que Paulo, em Colossenses 3, ele diz: pensai nas coisas que são do alto. Se já ressuscitaste com Cristo e já morreste com Ele, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são daqui da terra, porque é lá onde Cristo está sentado, à destra de Deus, 24 horas sendo glorificado, sendo adorado, sendo exaltado, sendo agradecido. Então, por favor, igreja do Senhor, pensai, pensai, não vos cansei de pensar, não vos cansei de pensar, não vos afadiguei de pensar naquilo que é do alto. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Ah, que artigos bonitos, todos, completo, em plenitude. Encheu toda a casa em que estavam todos assentados. O Espírito Santo, ele era tão real, ele era tão poderoso naquele lugar, que não precisou ninguém pedir para dizer: se levanta, igreja, se levanta, igreja do Senhor. Tudo bem, nada contra a gente pedir os irmãos façam, não vale. Mas o Espírito Santo, ele teve tanta liberdade em Atos 2, que a Bíblia vai dizer que ninguém precisou se levantar. Eles estavam tão sensíveis, eles estavam tão ansiosos, podemos dizer assim. Irmãos, eles estavam esperando tanto a promessa do Senhor, mesmo sem saber quando viriam, que a Bíblia diz que eles estavam todos assentados. Mas não estavam só assentados. Se nós formos ao capítulo 1, e versículo de número 14, Atos 1,14, olha o que a Bíblia diz: todos perseveravam unanememente em oração e súplicas. Irmão, eu vou te dizer uma verdade nessa noite: você nunca vai ter o Espírito Santo se você não tiver um ouvido de oração. Ele já está dizendo: o Espírito Santo, Ele é santo demais, Ele é supremo demais, Ele é soberano demais, Ele é poderoso demais. Há quem pense que o Espírito Santo está mentindo. A carência
Meu amor,
irmãos se sintam amados e acolhidos nessa igreja, possam vir mais vezes, mas nós temos culto novamente. Glória a Deus. Também gostaria de fazer um pré-convite aos irmãos, a nossa vigília no dia 25 desse mês, onde podemos estar aqui também adorando bem dizendo o Senhor Jesus, que tem o tema A Viva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém. E já eu quero entregar umas partes todas erradas. Amém? Bendito o nome do Senhor. Convidando a ficar de pé. Nós recebemos o Senhor Jesus. Amanhã nós temos mais. Hoje, vai ser Jesus da sua bondade, da sua misericórdia. E a canção me enche de glória a Deus. Esse disco é uma expressão que deveria ser oração das pessoas que outro momento já sentiram a presença de Deus. Que na verdade hoje nós estamos sentindo Deus. Eu faço tudo pelo Deus. Se eu quero, tal eu consigo. O que está faltando na tua vida? O que está faltando? Você também foi para o Congresso, cara. E Ele é o Deus. Não é? E o Deus unido. Você deve ser sempre que alguém não viu o período. E eu quero te pedir o teu perdão, eu quero ser cheio de novo. Glória a Deus. Esta noite, tem alguém que queira aceitar Jesus? Queira ser reconciliado com Deus? Reconciliação com Deus, irmãos, é emendar a aliança de novo. Mas é a aliança com Deus. Quebrou, mas de novo. O Senhor é grande e misericórdia. O hino em que fui levado há pouco, ele diz: tu me compreendeu, você veio explicar. Será que você já passou um pouco assim, a pensar assim, eu não preciso tanta explicação, mas eu preciso contigo. Quando eu for chegar lá, talvez você precise de uma explicação, mas gratidão. Você vai sentar com ele. É verdade. Guarde isso na memória e peça assim para você cultivar o meu coração de gratidão pelo problema de vida, pelo passado, de alimentação. Salvação gratuita. Você para um pouquinho para pensar como Pedro disse, a maneira como Jesus apareceu. De repente, todos preocupados, porta fechada, isto é o quê? Uma livre. Então, esse Deus que nós servemos é Deus de Deus. Grande bondade, grande imperfeição. Deus Pai. Deus que habita entre nós. A tua palavra nesta noite, Pai, Santa, já ouvimos. Eu te peço o teu favor, Pai, em nome do teu Espírito Santo. Escreva na tábua do coração de cada um que está ouvindo, que ouviu de bom grado, Pai, o teu poderoso. E as tuas bênçãos sejam derramadas, Pai, na vida de quem crê. Ó Pai Todo-Poderoso, derrama nas tuas bênçãos, realizando o que deseja os seus corações, enchendo de fé, de alegria, de paz, de certeza da vida eterna. Nesta noite, Pai, esta juventude que aqui estão é porque são vencedores, ó Pai, vencedor forte diante do mundo, Pai eterno, que é cruel, que é perverso, Pai. Eu sei, Jeová, que existe uma geração derrotada, mas aqui na tua casa tem uma geração vitoriosa. Continua, Paizinho, abençoando cada um dos teus filhos e possamos ver uma geração nova, cheia da tua graça, cheia do teu poder, cheia da tua unção, para pregar o teu evangelho nos últimos dias, Jeová. Pois no nome de Jesus nós te pedimos sim, nós já te agradecemos, Pai, por tudo que tu fizeste entre nós nesta noite, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E quem tem fé, diga: a vitória é nossa.
Quem vem para a escola dominical